Meu nome é Gabriel, tenho 24 anos e amo cozinhar, principalmente na área da confeitaria. Meu doce favorito é pavê e eu gosto muito de fazer bolos confeitados também. Eu sou de Londrina e cheguei aqui na Pousada da Esperança depois de uma caminhada a pé por 13 dias. Eu não conhecia a pousada, nem São José do Rio Preto, mas depois de andar muito, eu conheci um senhor que escutou minha história e me falou daqui. Atualmente eu estou aqui, há 4 meses, e esse lugar me ajudou a sair da depressão e a encontrar um novo sentido na vida. Sou muito grato por tudo e gosto de dizer que esse senhor, que tanto me ajudou, foi um anjo da guarda na minha vida. Lá em Londrina, eu já trabalhava desde moleque com a confeitaria, numa padaria. Mas em determinado momento da vida, eu perdi meus familiares próximos um a um. Meu pai, minha mãe e meu irmão. Tudo começou em 2017, com o falecimento do meu irmão. Em 2020, meu pai faleceu. E em 2023, minha mãe faleceu. Isso me deixou numa depressão profunda. Eu não via mais sentido. Não sabia como continuar, mas nunca desenvolvi um vício. No máximo usava maconha de vez em quando para relaxar. Só que, quando decidi parar de usar, parei completamente. Com a perda da minha família, resolvi sair da minha cidade. Já não conseguia ver e viver lá. Tudo trazia memórias dolorosas. Meu objetivo era rodar o Brasil inteiro a pé. E nessa viagem toda, várias coisas me marcaram. Como pessoas que eu encontrei, os lugares onde eu dormi de favor, que normalmente eram à beira da rodovia ou no mato mesmo. Foi uma experiência muito boa e única para mim. Nunca me arrependi de tê-la feito, sabe? Foi muito importante sair de onde eu estava para achar um sentido. Nessa andança toda, eu encontrei um senhor, lá em José Bonifácio, que tinha chácara aqui perto da pousada. Eu contei para ele a minha história e ele falou: "Você tem que ir para lá. Vem comigo que eu vou te levar." E assim ele fez. Quando cheguei aqui, era uma sexta-feira à noite e eles já não podiam mais fazer o acolhimento. Então, mesmo sem me conhecer, esse senhor abriu a chácara dele aqui perto e me deixou passar a noite lá, na chácara. Ele me alimentou e me deixou tomar banho, mesmo nunca tendo me visto. No dia seguinte, assim que acordei, ele foi comigo até a porta da pousada e não saiu do meu lado até eu estar matriculado. Eu sou muito grato a isso. Ele foi um verdadeiro anjo. Para encerrar, acho que uma memória feliz que gostaria de compartilhar é meu aniversário de 18 anos, que foi um momento muito marcante na minha vida. Na verdade, não só esse momento, mas também vários outros felizes que vivi com a minha família são bastante especiais para mim. Sempre fomos muito apegados e eu era muito feliz. Sou Ramon, tenho 42 anos e moro aqui na Pousada da Esperança. Eu nunca me envolvi com drogas. Minha luta é com o álcool, com a bebida. Eu venho de uma família muito rígida, severa. Meu pai era militar. Quando eu tinha 19 anos, meu pai me expulsou de casa por causa da minha homossexualidade. Na época, ele falou que não queria filho mulherzinha na casa dele. Eu lembro que respondi que eu não era mulher, eu só era homossexual. Mas os tempos eram outros e o meu pai era muito severo. Ainda consigo lembrar do momento da minha despedida, sabe? Foi muito triste. Eu amava muito a minha mãe e os meus irmãos. Enquanto eu juntava as minhas coisas para ir embora, vi eles todos chorando pela minha partida. Minha mãe, tadinha, sofreu muito. Uma vez expulso de casa, eu estava com muito medo, porque eu não sabia para onde eu iria. Eu sabia que a rua era perigosa, mas não tinha onde eu dormir. Eu lembro que seguia andando por aí, até achar uns meninos numa pracinha, e sem lugar para ficar, e com muito medo, eu decidi ficar por ali e me juntar a eles. Vivido uns dias junto deles, eu já pensava que ali eu tinha achado minha família de verdade. Mas acabou que foram só colegas que me levaram para o mau caminho. Por influência deles, comecei a beber muito. E num piscar de olhos, eu era um alcoólatra. Se eu ficasse um tempinho sem beber, eu enlouquecia. Tinha abstinência. Depois de um tempo na rua, apareceu uma oportunidade para poder dormir numa cama limpa, ter uma moradia para chamar de lar, e é claro que eu aceitei essa oportunidade. Com isso, tudo mudou. E eu comecei a me regular mais, a trabalhar e a me dedicar em outras coisas. Hoje,
quando eu vou ao centro e vejo a pracinha em que eu ficava, vejo todos os meus antigos colegas de rua, eu tenho muita, mas muita vontade mesmo de trazer eles aqui para a pousada. Só que eles mesmos não aceitam, porque eles não querem se separar dos seus vícios. Isso dói muito para mim, sabe? Eu quero contar uma última coisa para você. Um bom tempo depois de eu ter sido expulso de casa, eu recebi uma ligação do meu irmão, comunicando sobre o falecimento do nosso pai. Acontece que naquela altura eu já tinha me resolvido com ele. Quando meu pai ainda estava internado, eu pude sentar com ele e dizer: Pai, eu te perdoo. Eu não guardo mágoa ou rancor do Senhor. Fique em paz. Eu fiz isso porque, além de ser meu pai, a pior coisa que tem nesse mundo pra gente é guardar rancor. Quando a gente guarda mágoa e fica rancoroso, aquele sentimento ruim fica dentro da gente, fazendo mal. Isso vai afetando tudo. Causa problema de saúde, mexe com os nossos relacionamentos, atrapalha o trabalho e vai matando a gente aos poucos, entende? Por isso, se tem algo na minha história que eu quero passar adiante, é isso. Pratique o perdão. Não guarde rancor em você. É difícil, mas é o melhor caminho. Meu nome é Alexandre, sou nascida e criada em Londrina e tenho 40 anos. Uma das minhas memórias mais tristes, mais recentes, foi ter que sair de São Paulo com meu pai morto e ver que a minha família mentiu para mim sobre a morte dele. Outra memória muito dolorida é sobre meus filhos. Eles são de Londrina. Eu me separei da mãe deles e entrei no mundo dual. Depois eu me casei, me separei de novo e fui embora de Londrina. Então só os vejo por ligação mesmo. Desde que cheguei aqui, voltei para Londrina só no ano retrasado para revê-los. Nessa mesma ocasião, foi quando eu vi meu falecido pai em um caixão. Eu não era muito próxima do meu pai, mas ele faz muita falta. Eu cresci junto dele, sabe? Foi depois dos meus 20 anos que a gente se distanciou. Já uma memória mais feliz minha foi o dia em que minha filha nasceu. Eu não estava presente no momento em si, mas na primeira vez que eu olhei para ela, meu céu se abriu. Tudo mudou para mim. Depois que eu saí de casa, muita coisa mudou. Quando você sai de casa e volta, não é mais a mesma coisa. Nunca vai ser. Dependendo das suas atitudes, você já vai ser olhado com outra visão. Você já não é mais aquela pessoa que era. Você muda completamente, tanto para sua família quanto para a sociedade. Só que ninguém procura saber a razão de tudo aquilo. Eu já trabalhei como educador social, monitor, já conversei muito com as pessoas. Também já fui usuário. Já fiz muita merda na vida, mas hoje nas situações eu não procuro entender o que está acontecendo, mas sim o porquê daquilo, o que levou a pessoa àquela situação. Se é uma depressão, se é um desacerto com a família ou até com a sociedade. Às vezes a gente sai daqui e é olhado pelos outros com outra visão, sem pensar em nada disso, entende? Atualmente tenho muitos sonhos, como o de voltar a rever minha filha e meus filhos, voltar para Londrina e resolver tudo. Hoje, um dos meus filhos tem 19 anos e trabalha na mesma profissão que eu trabalhava. Outro filho meu tem 17 anos e está indo para o mesmo caminho que o mais velho. E a minha filha hoje tem 12 anos. Eu gostava demais de pescar com eles, de jogar bola, andar de moto. Eu já vim para a Pousada da Esperança antes. Gosto muito desse lugar. Aqui é como uma família. Você tem uma paz interior tremenda. Só quem vive aqui dentro sabe como é realmente sentir essa paz. A primeira vez que vim pra cá, eu me sentia perdido, com um sentimento de culpa, de perda, de abandono e de fuga. Eu pensava que era uma fuga que eu estava fazendo. Eu achei que eu tinha pisado na bola com muita gente, principalmente com meus filhos na época, com meu pai, com minha mãe. Quando vim pra cá, meu pai ainda estava vivo, doente, mas vivo. Antes de vir pra pousada, eu não conhecia nada, não sabia para onde ir. Andei Badibacite toda até chegar aqui e pedir uma vaga. Acho que uma história que mais me marcou mesmo foi a morte do meu pai. Um dia eu estava em Votuporanga, olhei no Facebook da minha tia e lá ela postou o seguinte: vamos orar para meu irmão porque ele está na UTI. E o único irmão que a minha tia idolatrava era meu pai. Imediatamente eu liguei para casa e perguntei o que estava acontecendo, mas me enrolaram, falando que ele estava bem. Então de manhã eu estava trabalhando quando meu irmão me ligou. Ele perguntou se estava sentado e falou que meu pai havia falecido. Eu fui atrás de carro, de avião, de tudo para ir onde eles estavam. Mas quando eu cheguei lá, meu pai já estava em um caixão. Eu me perguntei tanto o porquê deles terem feito aquilo comigo, o porquê deles terem mentido para mim.
Mas hoje eu penso que cada um tem seus motivos para fazer as coisas que fizeram ou fazem. E é isso. Mas no fim, eu não tenho um sentimento definido para a vida, não. Tem dias que você acorda alegre, tem dias que você acorda se sentindo um lixo. Acho que o que a gente mais precisa é ter alguém que ouça a gente, sabe? Nem precisa perguntar muito, mas só de deixar a gente falar, desabafar, pôr pra fora. Isso faz uma diferença imensa na vida.